Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Real Madrid, vamos falar da Inter de Milão. A Inter de Milão tá jogando muito mal, o que explica esse rendimento abaixo do time da Inter, né? E o Real Madrid, meus amigos, Xabi Alonso pedindo contratações, perfis de jogadores, diferente do Ancelotti, Arda Güler, muita coisa. Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. É nóis. Meus amigos, vamos falar do Real Madrid. O Xabi Alonso pediu 9, pediu outro meia. Rapaziada, o negócio tá interessante. Eu tô gostando desse começo do Xabi Alonso, porque muita coisa tá diferente da época do Ancelotti, né? Cara, um treinador fala, não, vamos ver, precisamos de um perfil diferente, porque, cara, o Ancelotti, ele era o homem da diretoria, tanto que ele era muito elogiado por isso, né? O homem da diretoria, protege a diretoria publicamente. O Xabi Alonso, eu já senti nas coletivas que ele, vamos ver, precisamos de um perfil, precisamos de jogadores na área. O Xabi Alonso, um pouco mais pidão, né? Um pouco mais pidão. E, cara, é isso. São perfis de treinadores diferentes. E o Xabi Alonso, cara, cara, uma coisa que eu sempre falo de treinador. Treinador tem que matar ou morrer, viver ou morrer, seguindo os princípios dele. Nem que ele, tipo assim, como eu falo princípios, por exemplo, é igual você pedir pro Pep Guardiola jogar igual joga o Simone Inzaghi. Ou você pedir pro Simone Inzaghi jogar igual o time do Pep Guardiola. Você não vai conseguir. Não tô falando de teimosia. Eu tô falando de estilo de jogo. O meu estilo. Qual é o meu estilo? A minha identidade. Novamente, é igual você pedir, Jorge Jesus joga igual o time do Mano Menezes. Mano Menezes joga igual o time do Jorge Jesus. Não existe isso. Então o Xabi Alonso, gente, ele tem o jeito dele. Controle de tempo, meio campo controlador, passos, levar a bola até um atacante na área, ter atacante na área, cruzar a bola. Ele tinha Frimpong, Grimaldo pra quê? Entendeu? Tanto que eu falo muito do Liverpool agora que contratou o Frimpong e o Kerkez. Cara, você contratou o Frimpong e Kerkez, você tem que mandar a bola na área, cara. Uma das variações e forma de atacar é cruzamento. Você tem dois laterais que cruzam muito. Cruzadores, né? Cruzadores. Então, é exatamente isso, presta atenção, Olha o Arda Güler, eu me sinto mais importante porque o Xabi Alonso conversa comigo o tempo todo. Bacana, né? O Xabi Alonso levando ele para debaixo da asa. Cara, se tem um jogador que vai evoluir muito a mão do Xabi Alonso, é o Arda Güler. Mas se liga nisso aqui, eu me sinto mais importante, porque, ele gosta control the tempo. Presta atenção. Ele gosta de controlar o ritmo de jogo. Ele quer mais, passes curtos. E me vê mais como midfielder. Volante. Que é volante. Pra você ver, o Mastantuono realmente deve vir mais avançado. E o Arda Güler, a longo prazo, gente, outra coisa. Vamos ter um pouco de paciência com o Arda Güler. Fisicamente, eu não acho que ele ainda tem corpo pra volante. Então tem que ter calma. Eu acho que o Arda Güler vai funcionar muito quando você vai ter muita posse de bola. Aí sim, se você tiver muita posse de bola, só que quando eu perder essa bola, eu preciso recuperar essa bola. Pressão pós-perda, que é um ponto que o Arda Güler precisa... Tipo assim, eu nem acho que talvez seja precisa melhorar, mas ele, por exemplo, o Arda Güler, a gente não viu ainda, né, ele no sistema de pressão pós-perda, dele marcar alto, por exemplo. A gente realmente vê a capacidade defensiva dele. Que eu me devo imaginar que no atual momento não deva ser tão brilhante. Mas enfim, isso é melhor para mim, o Arda Güler. Ele me vê mais como volante, meio campista, e isso é melhor para mim. Mas pra você ver, o Xabi Alonso gosta de passes curtos, controlar o timing do jogo. Se liga. Aí, nós estamos pensando, não vamos pensar nisso agora, estamos focados no Mundial. Nós vamos ver com o tempo, contratar um novo meio-campista. Olha aí, Vamos ver com o tempo. Vamos ver com o tempo, BC. Aí, rapaziada, eu preciso de um jogador do tipo Xabi Alonso, perfil Xabi Alonso, né? Eu não estou pensando no futuro e contratações agora. Aí fala, o desafio é criar um meio campo com os jogadores que a gente tem. Aí, Tchouaméni é um pilar do meu time. Aí uma coisa que o pessoal não entende. Gente, eu preciso... Gente, todo mundo da torcida do Real Madrid quer o Stiller. Eu quero o Stiller, cara. BC, eu quero o Stiller. BC, eu quero o Zubimendi. Do lado do Zubimendi tinha quem? Merino. Do lado do Stiller tinha quem? Carazó. Apesar que o Carazó não era nada demais defensivamente. Meu Deus, cara, um João Palhinha defensivo. Não. Mas ele era o perfil mais defensivo. Porque você tem que ter o quê? O que o Xabi Alonso falou na primeira coletiva? Equilíbrio.
Não dá pra você fazer o meio-campistas, caras pálidas, com Stiller, Arda Güler e Bellingham. Aí você tá pedindo a Deus, né? Marcação só no céu. Marcação, que é marcação, né? Nada. O que o Tchouaméni brilhou? Quando era ele quem? Quem o Tchouaméni tinha do lado quando ele brilhou? Só um tal de Toni Kroos, né? Só um tal, né? De Toni Kroos. Vocês já ouviram falar do Toni Kroos? Cara, me falaram que ele era bom, né? Me falaram que ele era bom. Então, rapaziada, botem na cabeça. É o coletivo. É o equilíbrio. E eu acho que o Tchouaméni, que vai brigar muito pra essa posição, é Tchouaméni e Camavinga. Quem tiver melhor, joga. Mas você tem que ter um cara desse do lado dele. Não 100% dos jogos, mas, por exemplo, que eu sempre falo do Real Madrid. O Real Madrid é um time sensível à pressão. Quando o Al-Bilal pressionou, criou problemas. Quando o Al-Bilal não conseguiu pressionar, o Real Madrid dominou o jogo. E nem tinha esse meio campista. Esse meio campista você tem que ter pra você controlar o jogo, escapar da pressão. Obviamente, nem todo mundo vai conseguir marcar alto o Real Madrid. Eibar, Real Oviedo, Levante, entendeu? Mas qualquer time bom que conseguir pressionar o Real Madrid vai criar problemas. Belezinha? Vai criar problemas. Ó, contratar o 9. No futuro, vamos ver. Olha aí, ó. No futuro, vamos ver. Até fala aqui, ó. Joselu, é importante você ter esse tipo de jogador. Aí o Xabi Alonso, ó. Gonzalo fez muito bem. Vamos ver no futuro. Estamos focados no Mundial, ó. Precisamos desse tipo de jogador. Até fala aqui, ó. Ó. Nós não temos muitos jogadores desse perfil, ó. O que eu sempre falo. Perfil de jogador. Players que joguem dentro da área. Entendeu, rapaziada? Perfil de jogador. Perfil de jogador. Aí o Xabi Alonso fala das temperaturas quentes, né? Ele fala que falar sobre isso não vai mudar, mas com certeza não, temos que lidar com a situação sem criar desculpas, mas certamente não são as melhores circunstâncias, né? O Xabi Alonso tá dando desculpa, rapaziada. O Xabi Alonso tá dando desculpa, né? Não é as melhores condições de jogar nesse calor aí de meu Deus. Enfim, rapaziada, vamos lá. É isso, ó. Você vê, o Xabi Alonso já falou mais da coletiva. Na época do Ancelotti, todo mundo sabia que ele pedia contratação. A imprensa divulgava sempre. Só que chegava na coletiva, que nada, cara. Nosso elenco é bom. Não era isso o Ancelotti? O elenco é perfeito. The best elenco in the world. O Xabi Alonso já foi um pouco mais diferente. Vamos ver no futuro. Precisamos de um perfil. Cara, nem falar isso, sabe assim? Tipo assim, porque o Ancelotti poderia falar assim, ó. Talvez um perfil diferente. Nem isso o Ancelotti falava. E o Xabi Alonso, não, temos que ver o perfil de jogador. Achei muito interessante a coletiva do Xabi Alonso. Vamos ver contra o Pachuca, né, meus amigos? Rapaziada, vamos falar da Inter de Milão. A Inter de Milão jogou 2 vezes nesse Super Mundial, empatou com o Monterrey e venceu aí o Urawa Red Diamonds do Japão. Golzinho no final do Valentim Carboni. Feliz pelo garoto, cara. Veio de um ano muito complicado. Gente, o Carboni era uma espécie de Fratesi na Inter. Todo mundo sabia do potencial dele. Ele é emprestado, até com uma opção de compra alta pelo Marcelli. O Marcelli pagou um valor pelo empréstimo. Cara, se tinha uma expectativa que ele iria jogar tão bem na mão do De Zerbi, que ia eventualmente ser comprado, né? A Inter já dizia até uns papos que a Inter contava que, tipo assim, ó, eu tenho um Fratesi, o Carboni vai sair capaz dele se destacar e ser vendido. Mas no futebol você não pode contar muito com ovo. No cadastro único da galinha, ele vai lá e se machuca, né? Uma lesão grave de joelho, lesão ligamentar. Tá voltando, voltou agora pro elenco e fez um gol. Valentim Carboni, vamos ver como ele desenvolve. Eu acho que é um jogador que a Inter, dependendo de como terminar a janela, deveria até emprestar novamente. Tá com pouca minutagem pro Fratesi, imagina pro coitado do Carboni, né? Antes de falar da Inter e desse Super Mundial, Calhanoglu, rapaziada, Calhanoglu. Galatasaray tá tentando contratar ele, né? Está pronto para oferecer 20 milhões de euros pelo meio-campista. A Inter não vai vender por menos de 35,40. Mais cedo ou mais tarde, o Calhanoglu vai ter que falar as suas intenções, né, rapaziada? O Galatasaray quer que ele fosse, tá, gente? O Galatasaray quer que ele fosse. Belezinha? Aí fala que o Bernabé e o Rovella estão sendo avaliados aí como potenciais substitutos pelo Calhanoglu. Rapaziada, o que eu falei? O Galatasaray não vai oferecer... Novamente, eu até falei. Eu ficaria surpreso se o Galatasaray oferecesse 30 pelo Hakan. 35,40 impossível, praticamente impossível. Mas 20 também não vale a pena. Vender ele por 20 milhões de euros não vale a pena. Porque, gente, o cara é um jogador pronto, de nível alto, e na performa, vender ele por 20 não vale a pena. Se for pra vender ele agora, tem que ser 30 pra mais. Tem que ser 30 pra mais. E a Inter tá certa nisso, né? Até o Marota fala, ó,
Nós não recebemos nenhuma proposta oficial ou pedido. Ele é nosso jogador. Calhanoglu tá se comportando como sempre. Top professional. O Calhanoglu. Aí, ó, a Inter gosta do Rovella. Gente, o Rovella é muito caro. Agora, se o Galatasaray pega aí, talvez, 30 milhões de euros, o Rovella vira uma opção pra Inter. Até acho que é até um ótimo passo pro Rovella ir pra Inter de Milão. Agora, é o perfil ideal? Cara, porque você tem o Aslani, você tem o Susic. Cara, eu tô querendo saber como é que o Kivu e a Inter enxergam o Susic, porque ele entrou no lugar do Luiz Henrique. Ele entrou meio que como um todo-campista. Ele pode jogar como um todo-campista, o Susic. Mas, sei lá, velho, eu gosto dele como primeiro volante. O Aslani até jogou bem, mas não sei. Mas talvez, na cabeça da Inter, o Susic seja um box-to-box e o Rovella para primeiro volante. A Lazio, gente, não vai facilitar. A Lazio, pra vender o Rovella, mínimo 40, 45 milhões de euros. No mínimo. Olha lá se não pedir mais. Pedir lá, sei lá, 50 pelo Rovella. Eu não acho que o Rovella é hoje volante para 50 milhões de euros. Não acho mesmo. Belezinha? E tem o Bernabé, né, que é o primo do Zubimendi, eu chamei de primo do Zubimendi. É um ótimo jogador, só que, tecnicamente falando, ele não é um jogador tão físico, o Bernabé. Agora, é um jogador que tem um perfil muito interessante pra Inter de Milão, mas eu não acho que ele talvez seja realmente para substituir o Calhanoglu. Eu acho que o Rovella hoje na Itália talvez seja o melhor nome. Talvez seja o melhor nome o Rovella. Sabe um jogador que cairia como uma luva nessa Inter? Uma luva. Locatelli. Nossa. O Locatelli saudável nessa Inter, hein? Fala baixo, né? Fala baixo, né, rapaziada? Fala baixo. E a Inter, meus amigos, muito perto de contratar aí, ó, o Ange Ioan Boni, meus amigos. Cara, pro Marotta falar publicamente, ó, eu posso confirmar que gostamos do atacante do Parma, Boni. Ele é um dos nossos alvos, né? Vamos ver como as negociações vão acabar. Dizem que tá muito avançado. A qualquer momento a Inter pode fechar a contratação do Boni para ser mais uma opção de ataque. Pro Marotta falar isso publicamente é porque, rapaziada, 95% fechado, né? Vamos esperar. Até fala aqui, ó, 25 milhões de euros aí pelo Boni. E a Inter, meus amigos, a Inter que não tá jogando bem ainda, gente, ó, vamos lá. Vamos tirar o fato que os caras não estão muito... Novamente, os caras preferiam estar de férias. Preferiam estar em Cancún, Ibiza, Mykonos, na Grécia, algum litoral aqui, Jericoacoara de Fortaleza. Os caras queriam estar nisso. Agora, eu preciso lembrar duas coisas da Inter de Milão. A Inter de Milão, mesmo com Simone Inzaghi, não era um time que dava show. Tanto que o reconhecimento da Inter é um time sólido. Sólido, criativo, físico, que controla o jogo e tudo mais. O que aconteceu muito no jogo? Levou um gol bobo. A marcação também falhou. Leva um gol bobo do Red Diamonds. Aí fica... Aí sim, por criatividade. Eu achei que o Lautaro e o Esposito, principalmente, bateram muito cabeça. O Di Marco, o Luiz Henrique se adaptando ainda. O Barelli, cara, o meio-campo, o Zalewski não tava conseguindo contribuir ofensivamente. O Carlos Augusto tava tentando. O Barelinha era o único que realmente jogou bem, foi o Barelinha. O Lautaro tentando. Não foi um jogo brilhante da Inter. Só que a Inter também nunca foi um time brilhante com o Simone Inzaghi. Nunca foi. O Marcos Thuram faz falta. O Dumfries faz falta. O Luiz Henrique vai se adaptar. Outra coisa, existe muita adaptação do Luiz Henrique, dos jogadores. Segunda coisa da Inter. A Inter é um time destruído, rapaziada. O Bastoni até falou isso. Ó. Ele falou que estamos desgastados, né? Ele fala aqui, ó. Ó, viemos de uma temporada exaustiva, mas não estamos aqui de férias, né? Ele mete aquele H, né? Ó, estamos vindo de uma temporada exaustiva. O Bastoni. Conta. Rapaziada, eu lembro muito bem, final da Champions League no pré-jogo. Eu falei, ó. Tá todo mundo disponível pela Inter. Só não sei se tá todo mundo 100%. Aquele time da Inter, gente, que entrou na final, Pavard entrou zoado, Thuram entrou zoado, Lautaro entrou zoado, Di Marco zoado. Então, rapaziada, tinha metade daquele time tava zoado. Aí você vê hoje, ó o tanto de machucado. Bissek, Calhanoglu, Dumfries, Taremi, coitado do Taremi, né? Vocês sabem o que tá acontecendo aí no mundo. Ele tá lá no Irã. Thuram, machucado, cara, Zielinski hoje seria um cara muito importante. Fratesi machucado, olha o tanto de machucado. Hoje, cara, teve que entrar um zagueiro Bastoni lá no Di Marco. No banco, ó, Aceb, Palácios, Depieri, tinha uns garotos lá. A Inter nunca foi um time que deu show.
Agora, a Inter, todo mundo sabe, a Inter, se tivesse todo mundo saudável, a Inter seria um time que ia dar muito trabalho nesse tipo de competição. E outra coisa, é o Kivu. É um novo trabalho, é um novo treinador, novas ideias. O Kivu não tá mudando muito na estrutura do time, até porque eu não acho que ele vai mudar muita coisa, e nem deva mudar muita coisa. A questão da Inter é jogar um pouco melhor, ficar um pouco mais saudável, por exemplo. Calhanoglu voltar, Marcos Thuram voltar, o Mkhitaryan veio do banco que entrou bem, Dumfries voltar, todo. Aí a zaga aqui, a Seb, Bissek e o Pavard tava com problema no tornozelo. Você tem lá o Bastoni pela esquerda. Você tem opções de elenco. Agora, rapaziada, a Inter de Milão nunca foi um time brilhante, nunca foi um time que encheu os olhos, meu Deus, como joga bonito. Mas era um time muito mais sólido e mais agressivo e mais criativo. Não tá 100%, a Inter não tá 100%, não tá jogando tão bem. Vai ter um jogo complicado aí contra o River Plate, né? A vitória hoje foi importante, né? Pra garantir 4 pontos. E acho que praticamente ali jogar por um empate contra o River Plate. Vamos ver o resultado aí de Monterrey e River Plate. Mas a Inter ainda não tá 100% garantida, 100% classificada, belezinha? O segredo da Inter é passar de fase e tentar levar o maior número de saudáveis possível.